Olá, eu sou o professor Vitor Hugo Colares. Eu vou ministrar aqui para você um curso de Direito Processual Penal, principalmente para você que está se preparando para as carreiras policiais, que vai prestar um concurso aí na área da segurança pública, as polícias militares, polícias civis. Eu sei que você tem um anseio muito grande em passar para mudar de vida. Eu sei que você quer passar em todas as matérias de maneira rápida, mas essa matéria você precisa ter atenção especial. E nesse curso em específico, você vai demorar um pouquinho mais para terminar. Por quê? Porque ele vai ser um pouquinho mais longo. Por que vai ser mais longo, Vitor? Porque eu vou aprofundar temas que normalmente não são aprofundados para essas provas. Porque eu quero antecipar possíveis questões. As bancas, principalmente as bancas aí que cobram as polícias civis, vêm cobrando coisas que normalmente não eram cobradas antigamente. Então você precisa ser diferente para poder se diferenciar dos outros candidatos e poder ser aprovado. Então a gente vai perpassar, logicamente, do que mais cai, mas a gente vai aprofundar em temas que normalmente não são passados em cursinhos, porque eu quero que você tenha uma base muito sólida para você acertar as questões, para você entender todo o trajeto do processo penal. Eu sou especialista nessa área, tenho pós-graduação em processo penal e sou um apaixonado por essa matéria e vou fazer você se apaixonar também, porque ela vai fazer você mudar de vida. Ela vai ser uma matéria que vai ser o seu diferencial e você vai conseguir a sua aprovação. Vem comigo que a gente vai arrebentar. Bom, a gente vai iniciar nosso curso propriamente dito de Direito Processual Penal e nessa nossa primeira aula a gente vai falar sobre os aspectos introdutórios do Direito Processual Penal. Então a gente precisa iniciar esses aspectos introdutórios falando de um conceito muito importante. Que conceito é esse, Vitor? A gente vai falar do ius puniendi. Você já ouviu falar nesse conceito? O que seria então esse tal do ius puniendi? Bom, o ius puniendi, ele se trata de um poder. Que poder é esse? É o poder de punir. E quem tem esse poder, Vitor? Somente o Estado. Esse poder ele não é delegado nem ao juiz de forma isolada e muito menos à vítima. Então, ele pertence ao Estado. O direito de punir, ius puniendi. Bom, pensa comigo. Quando alguém comete um crime, o Estado vai lá e aplica a pena. Beleza. Mas e esse direito de punir, ele já existe antes do crime acontecer, Vitor? Sim, ele já existe antes do crime acontecer. E por quê? Por que ele existe antes do crime acontecer? Porque o Estado já tem o poder de punir de forma abstrato. A gente fala ius puniendi in abstrato. É um conceito que pode cair em prova e você tem que saber. Quer ver um exemplo? Vem comigo aqui, ó. Um exemplo que eu posso dar é o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Mesmo se ninguém ter sido morto ainda, o Estado tem o poder de punir quem fizer isso. Concorda comigo? Esse poder em abstrato, antes do crime acontecer. Agora, se o crime acontece, esse poder de punir, ele sai do plano abstrato e ele vira então uma pretensão punitiva. Ou seja, ele vira o jus puniendi em concreto. É o Estado dizendo, opa, deixa comigo que eu vou para cima agora, eu vou punir. Vitor, e quais são as características do jus puniendi que eu preciso saber na hora da prova? Você precisa saber que ele é genérico, ele é impessoal, a norma então ela vale para todos. Você precisa saber que ele é um poder que vem do povo, como diz a nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Então, importante saber. Ele é um poder originário do Estado. Então, ele é intransferível. Ele não é delegado, conforme eu já falei. E o principal, ele não é um poder absoluto. Isso daí pode ser pegadinha na hora da sua prova. Ela pode falar que ele é ilimitado. Ele não é ilimitado. O direito de punir ele é limitado principalmente pela nossa Constituição. E como ela limita? Através dos seus princípios. Princípios da legalidade, o princípio da reserva legal, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, enfim. Inúmeros institutos cerceiam esse direito de punir. E uma frase para você grudar aqui na sua cabeça. O processo penal ele é o freio do poder de punir. Beleza? Então, um esquema mental para você decorar, para você anotar no caderno. E os puniendi é igual poder de punir que é limitado pela Constituição. Beleza? Um exemplo prático aqui para você fazer uma ronda mental comigo. A polícia vai lá e faz uma abordagem com fundada suspeita. Está ali o ius puniendi em abstrato na situação.
Se ela achou o crime, ativa o in concreto, beleza? Bom, a dinâmica que a gente vai fazer agora é a realização do caderno para você ter um material próprio e você revisar o que a gente foi conversando aqui. Então vamos lá. Processo penal. Aula 1. Aspectos introdutórios. Tá? O que a gente falou nessa aula 1, nesses aspectos introdutórios? A gente iniciou falando do conceito de jus puniendi, né? Então, conceito de jus puniendi. Além desse conceito do jus puniendi, o que a gente conversou aqui também? Dos tipos, não foi? Tipos de jus puniendi. Então, bora colocar aqui conceitos. Agora a gente vai colocar aqui tipos. São os tipos de jus puniendi. A gente falou de dois tipos, não foi? Foi do in abstrato e do jus puniendi em concreto. Além disso, o que a gente conversou? Acerca da natureza, né? Que ele tinha natureza genérica, né? Natureza. A gente colocou aqui, natureza genérica. E impessoal. A gente também falou que ele é delegado pela sociedade ao Estado. Ele é um poder do Estado que foi delegado pela sociedade. Lembra? Todo poder emana do povo? Então, bora lá. Delegado pela sociedade. Tá? Delegado pela sociedade ao Estado. Ao Estado. Tá. Além disso, a gente falou que, acerca da natureza dele, que ele não era um poder absoluto. Importante, bora colocar aqui. Não é absoluto. Ok? O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar aquele esquema que eu tinha comentado, que o jus puniendi é igual ao poder de punir, limitado pela CF. Bora colocar esse esquema então? Vou colocar aqui de azul. Jus puniendi igual poder de punir só que ele é limitado pela CF de 88. Ok? É um conceito que recorrentemente vem caindo em prova. Então, a gente vem para o próximo quadro agora, que eu vou colocar para vocês um quadro de erros das bancas de concurso e como você pode consertar a questão, você identificar o erro e identificar quando ela está fazendo uma afirmação correta. Bora comigo para o próximo quadro aqui. Organizar melhor aqui para você bater aquele print. Pronto, está organizado. Fechou. Bateu o print. Bora pro nosso quadro de resumo aqui dos erros da banca. Bom,
Aí está o nosso quadro para você tirar aquele print, para você organizar, colocar no seu material os erros comuns que a banca pode vir a cobrar para você no concurso. O erro da banca, o ius puniendi, surge apenas após o crime. A gente já sabe, ele existe antes, ele existe desde a criação da norma penal, seria o ius puniendi em abstrato. Erro da banca ao dizer que o direito de punir ele é um poder ilimitado do Estado. A gente já sabe, ele é limitado pelo quê? Pelos princípios constitucionais. Erro da banca ao dizer que o ius puniendi ele é dirigido às pessoas determinadas. A gente já sabe, ele é genérico, ele é impessoal. Bom, agora vamos resolver uma questãozinha de concurso que no próximo slide, para a gente ver que realmente a gente aprendeu e como que cai nas nossas provas. Bom, agora uma questão aqui comentada, PCDF, Sebrasp 2021. A respeito do direito de punir, o ius puniendi, assinale a alternativa correta. Letra A. O ius puniendi é um poder ilimitado do Estado, que pode ser exercido conforme critérios políticos. Está errado. Cortamos a letra A. Letra B. O ius puniendi surge apenas após o cometimento da infração penal, quando se torna concreta a necessidade de punição. Errado. A gente sabe que ele já existe antes mesmo da infração. Letra C. O ius puniendi é um poder do Estado limitado por normas constitucionais e pode existir de forma abstrata, mesmo antes da prática do crime. Nosso gabarito, letra C. Letra D. O direito de punir do Estado é exercido diretamente pelo povo mediante eleição e referendo. Está errado. O direito de punir do Estado é exercido pelo povo? Não. Está errado. A letra D está errada. Então, com isso, a gente fecha o tópico 1 da nossa aula de aspectos introdutórios e a gente vai lastreando a nossa base, a gente vai fortificando o nosso conhecimento de processo penal para a gente começar a entender mais e acertar mais questões. Vem comigo que a gente vai para o tópico 2 agora. Vamos lá para o nosso tópico 1.2. Agora a gente vai falar um pouco acerca do direito à liberdade, de um lado, e a pena, do outro. Bom, direto ao ponto. A pena ela é a forma mais forte que o Estado tem de responder a um crime. Sabe por quê? Porque ele vai cercear a liberdade, essa coisa tão preciosa que a gente tem. Então, a gente tem que ter uma calma ao tratar esse tema, porque a liberdade ela é um direito fundamental. Então, um direito fundamental ele não tem como ser tirado com gritos, com achismos. Não, ele só há de ser cerceado, essa liberdade, com o devido processo, com as garantias constitucionais, processuais, enfim, respeitando a Constituição. Então você tem que ter isso claro na sua mente. Progredindo agora, aqui a gente pode falar um pouco da pena em si. A gente tem que entender que a pena ela não é medida cautelar. Um exemplo que eu posso dar, a prisão preventiva, ela não é pena. Não há de se confundir na hora da prova. Prisão preventiva não é pena. A pena também ela só vem após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Vitor, o que seria isso? Quando não há mais recurso. Então, só há de se cumprir a pena quando não há mais recurso. Bom, e acerca desse equilíbrio, né, do direito de punir do Estado que a gente conversou? Por que o Estado tem esse direito de punir, né? E ele precisa equilibrar esse poder com outro direito que é tão importante quanto, que é o direito à liberdade do cidadão, o direito dele poder se defender e ter a sua liberdade intacta. Então, esse é o grande palco do processo penal. De um lado, o ius puniendi, o direito de punir do Estado que a gente conversou, e de outro lado, o direito à liberdade física da pessoa. E é nesse ringue, né, ou melhor, nesse palco, que entra o processo penal. Entra o processo penal aí para garantir que ninguém seja punido sem antes poder se defender. Isso, sim, é importante a gente saber. Você percebe que a gente vai progredindo e vai começando a entender o porquê das coisas são como são, né? Uma frase aqui que eu posso dar para você anotar no seu caderninho, que a gente já vai fazer agora, é que o Estado ele só pode tirar a liberdade de alguém se antes ele garantir a liberdade de defesa. Perfeito? Compreendeu a importância da liberdade com a pena?
Os princípios constitucionais, a gente precisa conversar um pouquinho sobre ele também, que eles protegem a liberdade. Quais são eles, Vitor? O devido processo legal, previsto no nosso artigo 5º da Constituição, a ampla defesa e o contraditório, também previsto no artigo 5º da nossa Constituição, a presunção de inocência, previsto no artigo 5º da nossa Constituição, legalidade e reserva legal, previsto no artigo 5º da Constituição, diversos são previstos no nosso artigo 5º da Constituição. O princípio da intervenção mínima, também temos a excepcionalidade da prisão cautelar, que está previsto ali na Lei 12.403 de 2011. Enfim, a gente precisa tatear esses conceitos para a gente entender a importância da liberdade. A gente precisa entender que a pena ela só vem com uma condenação definitiva após o contraditório e a ampla defesa. A gente tem que entender que a liberdade ela é regra e que a pena ela é uma exceção. Bom, o que mais agora a gente pode colocar? A gente pode colocar, que eu já falei ainda agora, que a liberdade é regra, a pena antes da condenação ela é ilegal e as prisões cautelares elas são excepcionais e devem ser fundamentadas pelo juiz. A gente tem que ter atenção também que essas prisões cautelares elas têm que ser revisitadas a cada 90 dias, conforme o artigo 316 do nosso Código de Processo Penal. Bom, agora a gente vai passar para aquele nosso famoso quadro, né? Antes do quadro a gente vai fazer o caderninho. Vamos fazer o caderninho primeiro e depois a gente passa para o quadro. Bora para o caderno aqui. Bom, a gente vai fazer o nosso caderno aqui, fazendo a revisão já, revisitando os temas que a gente conversou e fixando melhor os assuntos. 1.2, direito de liberdade e a pena. Direito de liberdade e a pena. O que a gente conversou sobre esse tópico? A gente conversou que a pena ela é diferente de medida cautelar. A gente conversou também que a pena somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, pena só após o trânsito em julgado. Beleza? O que mais a gente falou? A gente falou que era regido ali, né, pelos princípios e garantias constitucionais relacionados. Então, princípios e garantias constitucionais, né? Constitucionais. Qual que a gente pode destacar que a gente conversou? A gente falou do princípio do devido processo legal. Então, devido processo legal. A gente falou da ampla defesa e contraditório. Defesa e contraditório. Contraditório. A gente falou também da presunção de inocência.
E a gente falou também de que mais? Qual foram os outros princípios? Presunção de inocência, legalidade e reserva legal. Que mais? Vamos lembrando aí. Legalidade, reserva legal, intervenção mínima. E a excepcionalidade, né, da prisão cautelar. Mas aí já não entraria nos princípios. Excepcionalidade da prisão cautelar. Então, a gente fechou aqui nessa questão dos princípios. E o que a gente pode colocar de esquema aqui para a gente decorar também? Vamos colocar de azul. Que é a pena. Após a pena, condenação. Definitiva. Ou seja, a pena somente com condenação definitiva. Que só acontece após o trânsito julgado, né? Então, vamos colocar aqui. Esse contraditório precisa da ampla defesa. Tá? A gente falou também que a liberdade é regra. E que a pena é exceção. Bom, vamos agora para o nosso quadro para a gente ver o que mais cai, né? Quais são os erros mais comuns que as bancas tentam colocar para a gente cair, que a gente não vai mais cair, a gente vai acertar. Bora pro quadro. Esqueci aqui do print, né? Vamos ajeitar aqui a tela para você bater aquele print. A letra tá feia, mas dá para entender. Vocês organizem melhor aí no... Pronto, bateu o print. Bora pro quadro dos erros e acertos. Bom, tá aí o nosso quadro, nosso resumo, os erros comuns que as bancas podem tentar te pegar. Você não vai cair nesse tipo de pegadinha, porque tá aqui o quadro, pô. Bate teu print, decora, anota lá no teu caderno, que a gente vai acertar. A banca erra quando ela diz que a prisão cautelar pode ser decretada pelo delegado. Por quê? Porque só o juiz pode decretar, salvo situação de flagrante. Bom, a banca erra quando ela afirma que a prisão cautelar é a regra no processo. Uma correção que a gente tem que fazer. A prisão ela é exceção. A regra é a liberdade durante o processo. A gente já sabe disso. A banca erra quando ela afirma que o processo penal visa punir a qualquer custo. Bom, a gente sabe que o objetivo do processo penal é buscar o equilíbrio entre a punição e os direitos fundamentais. Bom, a banca erra se ela vier afirmar que não é necessário revisar as prisões preventivas. Conforme o artigo 316 do Código de Processo Penal, exige nesse artigo a revisão a cada 90 dias. Então bate teu print, anota, lê de novo, porque são questões que vira e mexe podem vir a cair na sua prova e você vai acertar, tá aqui. Beleza?
Vamos seguir agora, que a gente vai agora para questão de concurso. A gente vai ver como a banca cobra esse tipo de coisa. Vamos para o próximo quadro aqui. Olha aí, questão comentada. Polícia Civil do Pará, Instituto OCP, a banca, né? Ano de 2021. No processo penal brasileiro, com base nos princípios constitucionais e na legislação vigente, assinale a alternativa correta. Letra A. A prisão preventiva é regra no processo penal, sendo decretada sempre que houver suspeita da prática de crime. Tá errado, né? Letra B. A pena privativa de liberdade pode ser aplicada independentemente do devido processo legal. Bom, a gente sabe que não há essa previsão. Há de se respeitar o devido processo legal, logicamente. Letra C. O direito à liberdade do investigado pode ser suprido por decisão fundamentada do juiz, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nosso gabarito, conforme a gente veio conversando nessa aula. Letra C. C de certeiro, que a sua aprovação vai ser certeira, vai dar certo. Letra D. A autoridade policial poderá decretar a prisão temporária de ofício, desde que exista perigo in mora. Não há essa previsão de decretar prisão de ofício pela autoridade policial. Bom, nosso gabarito, a letra C. Letra C, por quê? Porque ela reflete o modelo garantista do processo penal. A gente vai falar sobre esse modelo garantista no decorrer do nosso desenrolar das nossas aulas aqui de processo penal, e você vai entender esse modelo garantista, que visa o quê? Visa que a restrição da liberdade, como a prisão cautelar, ela só pode ocorrer via a decisão judicial fundamentada, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e os demais princípios constitucionais que a gente perpassou, sendo intrínsecos à questão da liberdade. A gente vai falar ainda mais dos princípios nas próximas aulas. Você fica aqui comigo que a gente vai agora para o próximo bloco, item 1.3, a gente vai para cima, a gente vai vencer, a gente vai ser aprovado. Bora lá?